Olá, estamos no ar com Gente Negócios. Mais uma noite com você para essa troca que é sempre um grande aprendizado. Um prazer estar contigo mais essa noite. Hoje nosso entrevistado é bacharel em Direito pela Universidade de Passo Fundo, no Rio Grande do Sul. Possui pós-graduação em Processo Civil, mestrado em Economia pelo Instituto Brasiliense de Direito Público, é doutorando em Ciências Contábeis pela FUCAP Business School e mestrando em Finanças pela Universidade de Sorbonne, na França. Possui cursos e certificações pela Fundação Dom Cabral, Fundação Getúlio Vargas, Universidade de São Paulo e instituições internacionais. Na Caixa Econômica Federal, empresa na qual atuou por muito tempo, quase 2 décadas, exerceu as funções de superintendente nacional, superintendente executivo, gerente regional e gerente geral. E foi presidente também do Banco do Nordeste recentemente. E agora Anderson Poça, meu entrevistado, está à frente da diretoria de negócios do BNB. Vê-se que é um currículo aí de um homem com muita experiência. Prazer recebê-lo aqui no Gente Negócios. Prazer é meu de estar aqui, Virgínia. Muito obrigado pelo convite. É uma satisfação a gente poder vir e falar um pouco do desenvolvimento do nosso Nordeste, do nosso país. Muito bem. A gente está em ano eleitoral. Alguns temas sempre são um pouco delicados, mas eu queria falar na nossa entrevista, porque quando a gente fala de Nordeste, a gente sabe que a gente tem muitas dívidas ainda com o povo do Nordeste. Tanto que a nossa região, nas últimas décadas, claro, superou muitos desafios. Mas nós sabemos que o Banco do Nordeste tem feito um papel, durante esse tempo todo, está festejando aí 7 décadas de história junto ao povo nordestino, no fomento à economia, desenvolve um papel fundamental. Em algumas épocas, o banco teve uma atuação mais exponencial, altos e baixos, intervenções que a gente sabe que sempre existem e análises dessa direção do banco por parte de, vamos dizer, interferências políticas, mas enfim, me parece que na última década o Banco do Nordeste ele retomou um rumo de desenvolvimento para o Nordeste, sustentável, de forma equilibrada. E chegamos até aqui. Hoje, como é que o diretor de negócios do banco, que acaba de deixar a superintendência e continua ao lado da gestão maior do banco, analisa esse momento do Banco do Nordeste, fazendo aí 70 anos de história com o povo do Brasil, o povo nordestino? Virgínia, sem sombra de dúvida, é o melhor momento do Banco do Nordeste na sua história. Ele chega nos 70 anos, muito forte, consolidado, ele é importantíssimo para a região do Nordeste e norte de Minas e norte do Espírito Santo, que nós também atuamos. Inclusive, nesse último ano, foram incluídos mais 80 municípios na nossa área de atuação, que ficam nessa região entre Minas e Espírito Santo. E o Banco do Nordeste ele vem cumprindo com a sua missão de desenvolvimento, trazendo realmente os recursos e sendo bem aplicados os recursos. A gente tem assim uma demanda muito grande de serviços e produtos do nosso banco para a região e nós estamos levando essas soluções para os nossos clientes. Muito bem. Quando a gente fala dessa máquina madura, com 70 anos de história junto ao povo do Nordeste, a gente tenta imaginar que mesmo com esse amadurecimento, com o pós-pandemia e fazendo algum tipo de meia-culpa, onde é que o Banco do Nordeste, com a sua experiência, nós mostramos aqui um vasto currículo, onde é que ainda pode haver evolução para que essa prestação de serviço, para que o fomento chegue às populações mais longínquas, mais distantes, as economias mais, vamos dizer, mais precárias, de forma mais eficaz? O banco ele vem se modernizando ano a ano. Na verdade, todo o sistema bancário ele é muito dinâmico. Ele não tem aquilo que era feito ano passado, não tem como ser feito da mesma forma esse ano, seja no Banco do Nordeste ou em outras instituições financeiras. Então, o banco ele tem excelência em várias áreas de atuação, mas nós estamos buscando muito lá, junto com toda a diretoria executiva do banco, modernizar ainda mais o banco, buscar voltar ele mais para uma área digital, que é importantíssima. Lembrando sempre que nós temos que atender todos os clientes de forma a poder solucionar os problemas deles. Então, alguns clientes, de fato, a questão digital é muito necessária, porque ele precisa dessa agilidade, e sendo que outros clientes que nós atendemos desde o microempreendedor até a grande empresa. E esse microempreendedor, muitas vezes, ele precisa realmente de uma presença física lá para uma orientação. Então, a gente leva isso em conta e, ao mesmo tempo, busca desenvolver o banco nesse sentido. Quando a gente fala de microfinanciamento, por exemplo, rural e urbano, somado a esses programas que nós sabemos aí de investimentos que se tornam aí analisados como os maiores da América Latina, se eu estiver enganada, o senhor me corrija, a gente imagina aí que algumas operações elas correm com mais facilidade e outras não.
O que o senhor acha que pode ser feito no sentido da gente analisar positivamente, porque a gente sabe que os números do banco foram muito positivos nos últimos anos, o investimento, por exemplo, os recursos aplicados em energias renováveis? A energia renovável, o Nordeste hoje é o grande celeiro de energia renovável para o país. O maior potencial, no que pese ter estados onde tem já um parque maior instalado, porque começaram antes, mas como o Nordeste, Minas Gerais, por exemplo. Né? Justamente como Minas, o Nordeste ele tem um potencial muito grande. Tanto que a grande maioria das empresas estão vindo para cá. Para te teres uma ideia, quando nós começamos o ano, nós já estávamos com o orçamento do ano todo comprometido com projetos maduros que chegaram até nós. E são projetos que têm um retorno importantíssimo para a população, um retorno para o banco, e o risco deles é praticamente zero. A gente trabalha de uma forma que não traga nenhum risco para a instituição financeira também. Quanto investido no Nordeste, um patamar geral de recursos investidos? Ano passado nós investimos 42 bilhões de reais no Nordeste, sendo que desses 42, 10 foram para energias renováveis. E esse ano nós já investimos 22 bi já no primeiro semestre. E tendo em vista a sazonalidade, que a gente começa, o grande volume de contratações nossas é no segundo semestre. Então, certamente nós vamos passar em muito aquele valor que foi aplicado ano passado. Desses 42, 10 bi ano passado em energia renovável? 10 em energia renovável, 10 em agronegócio e 16 bilhões foram em microfinanças. Nós temos o maior programa de microcrédito produtivo orientado da América Latina. Até é algo que a gente tem procurado divulgar, que poucas pessoas até sabem sobre isso. Sim. Às vezes por uma questão de a gente dar foco em vários segmentos e acaba não demonstrando tanto aquilo que a gente tem em casa. Nós temos, para te teres uma ideia, foram feitos 5 milhões de operações ano passado só no microcrédito. Temos 2,5 milhões de clientes no microcrédito. Então, são tickets menores, ticket médio é menor, mas ele tem um efeito multiplicador muito grande nas comunidades, nas regiões. Com certeza. Que nós temos desde o cliente que pega R$1.000 para comprar água, para vender no dia do jogo, até o cliente que pega R$20.000, que é para já fomentar um negócio mais estruturado. E a nossa estimativa depois é que a gente vai acompanhando esse cliente e é importante que ele é orientado. Não é só pegar e dar o dinheiro, nossos agentes vão lá e orientam ele, ver se realmente aquilo que ele está pegando o dinheiro vai ter um retorno para ele, porque senão não faz sentido se ele não tiver o retorno. E isso retornando para o banco também, a gente tem como pegar e acompanhar ele para que depois ele vire uma microempresa, depois uma pequena empresa e quem sabe um dia seja uma grande empresa, que nós temos alguns cases assim, que até nos emocionam muito quando a gente tem contato com eles, que são pessoas que saíram praticamente do zero e hoje tem empresas aí vitoriosas, gerando emprego e renda para as suas comunidades, suas regiões. Quando o senhor fala dessa emoção, eu sei que o senhor acompanha de perto, né? O seu trabalho também é articulação, sua diretoria, né? Viaja muito, eu acompanho um pouco do seu trabalho, viaja no Nordeste inteiro, até fora, né? Tem uma experiência larga já no sistema inteiro. E quando a gente fala do plano Safra, a informação que a gente tem é de que o investimento assim, foram de 15 bilhões, é isso? Esse ano vai ser 15 bilhões. 15 bilhões esse ano, fechando o ano, deve fechar em 15 bilhões na área rural. Quando a gente fala sobre isso, que estados da federação devem ter maior aporte de recursos? Na área rural, nós temos hoje o novo mapa da área rural, ele veio muito para o Piauí, Maranhão e Bahia. São 3 estados que cresceu muito a área rural. O Piauí mesmo, nesse último ano aí, foram plantados mais de 1 milhão de hectares foram plantados de grãos. Então, para nós, assim, a gente tem prestado muita atenção nesses estados, porque é onde está crescendo, de fato, a produção de grãos no país. Então, o Plano Safra, tendo em vista esses 15 bilhões, a gente pode fazer esse patamar para o estado do Nordeste, onde foram os maiores investimentos? O estado que foi maior, até por já estar mais tempo... Mais maduro, mais maduro, foi a Bahia, depois o Piauí e depois o Maranhão. Claro que vai ser investido em todos os estados, claro, né? Mas esses são os que têm, assim, tido um protagonismo nessa nova fronteira agrícola do país. Muito bem. Quando a gente fala de recurso público, eu acompanhei que um artigo seu teve repercussão internacional, justamente fazendo uma análise, né, de como fazer a injeção de recursos públicos de forma macro-ideal. Vamos falar um pouquinho disso? Sim, esse artigo ele foi publicado pela Review of Economics and Finance, que é uma revista canadense,
que é bastante respeitada, né, nessa área, nesse setor, e ela foi escrita por mim em coautoria com o ministro de Minas e Energias, Adolfo Saxida, que é um pesquisador, um dos maiores pesquisadores do Brasil hoje na área econômica, e onde a gente realmente faz um estudo dos últimos 30 anos, quais os recursos, em quais áreas são necessárias a aplicação do recurso público, e se é necessário, e que traga um retorno maior para a renda nacional. Então a gente trabalhou, foi uma pesquisa bastante árdua para poder chegar nesses resultados, e ficou muito claro para nós, a área de infraestrutura é uma área que o país tem que continuar investindo, já vem investindo muito, e nós temos, com base até nesses estudos, até o próprio Banco do Nordeste, a gente tem direcionado muito para isso, porque a infraestrutura ela tem um efeito multiplicador para toda a renda nacional. Diretor, eu acompanhei a delegação brasileira do governo federal na Arábia Saudita. Queria falar um pouco dessa parceria com o governo e a captação de recursos para o Nordeste, a importância dessa viagem. Essa captação ela vai ser voltada para que segmentos? Essa viagem para a Arábia Saudita ela foi bastante importante porque nós fomos lá conhecer justamente o Fundo Soberano Árabe, que é um dos maiores fundos do mundo, se não o maior hoje em liquidez. E esse fundo eles têm muito interesse em trazer recursos e aplicar em outros países, buscando principalmente a área de infraestrutura, geração de energia sustentável, como a gente já falou antes. E aqui eu fui representando o país lá, junto com essa delegação, justamente para demonstrar as peculiaridades e as potenciais do país como um todo, em especial aqui do Nordeste. Claro, não tinha como eu deixar como eu estava representando o governo, mas o Banco do Nordeste também trazer aqui para a região. Então eles ficaram bastante interessados, eles não conheciam realmente a nossa realidade e viram que nós temos aqui estrutura suficiente para que eles possam aportar os recursos deles. São recursos que são fundings com baixo custo para nós e que vai fazer com que as nossas empresas e grandes projetos aqui possam ser viabilizados. Então, infraestrutura, que é fantástico, né? É o foco. Quando a gente fala do governo, quando a gente fala do Banco do Nordeste, dos investimentos, a gente tem na cabeça alguns projetos que são maduros, né? Que podem ser até emblemáticos na nossa região. Eu listei 3 aqui: Transnordestina, Porto de Pecém e geração de energia eólica com foco no Ceará, que é o que a gente tem mais, vamos dizer assim, com mais visibilidade. Falando desses 3, se eu tiver esquecido algum, o senhor me corrige, como é que está o avançar dessas obras, qual é a situação atual? Não, todas essas que tu citou, elas são extremamente estratégicas, né? Claro que tem várias outras obras em andamento, mas elas são estratégicas e elas estão, assim, num ponto de maturação bastante importante para já trazer retorno, elas já geram retorno. A Transnordestina ainda, no caso, ainda tem questões ainda a ser resolvidas, né? Tem alguns entraves mais burocráticos do que qualquer outra coisa, mas são empresas que estão desenvolvendo os projetos de forma bastante satisfatória e que vão trazer um retorno e vão melhorar ainda mais, aumentar ainda mais o potencial de atração de negócio para o Nordeste. Porque a grande questão, principalmente esses projetos que são de infraestrutura, é para a gente poder buscar atrair negócios de outros estados também para cá. Nós temos um escritório, semana mesmo estive em São Paulo, nós temos um escritório institucional do banco em São Paulo, um no Rio de Janeiro e um em Brasília, que é justamente a gente vai lá e faz reuniões com os empresários, reuniões com as entidades, com os governos locais também, para buscar, para mostrar o que nós temos aqui para oferecer de potencial e trazer investimentos para cá. Para encerrar nosso bate-papo, a gente falou no início do seu currículo, que é um currículo exemplar. Sabemos que hoje o diretor também é estudante, né, doutorando. E o professor, onde é que fica? Está conseguindo, com todas essas viagens, articulações, captação de visibilidade para os projetos do Banco do Nordeste? Sabe que a academia é algo que eu gosto muito e eu acho extremamente importante. A academia, aliado à prática, ela faz com que os profissionais possam produzir mais e oferecer mais para o mercado. E é isso que eu tenho buscado fazer na minha carreira. Então eu gosto muito da sala de aula, só que, claro, o meu tempo hoje é muito limitado. Durante a pandemia, eu dei várias cadeiras via Teams ou via Zoom, sim. De forma virtual. Agora que voltou o presencial, para mim fica cada vez mais difícil de estar em sala de aula. Mas sempre que eu posso, eu, por exemplo, lá em Brasília, no IDP tem uma cadeira lá que eu ministro
Mas aí é uma vez por ano, uma vez cada 6 meses, depende de quando tem a turma do mestrado ou da especialização. Muito bem, desejo sucesso, né? Que eu sou que é uma das suas paixões também. E que tenha sucesso também na diretoria de negócios, já ocupou cargos importantes no Brasil. E o seu trabalho soma muito para o desenvolvimento de uma região inteira. Vejo, acompanho sua dedicação, então desejo mais sucesso. E obrigada por abrir espaço na agenda para vir bater papo com a gente no Gente Negócios. Até a próxima. Obrigado, Virginia. Eu que agradeço, admiro muito o teu trabalho também e fiz questão de estar aqui hoje presencialmente para poder trazer um pouco aí do que a gente tem feito pelo Banco do Nordeste, o que o Banco do Nordeste tem feito pelo nosso Nordeste, pelo nosso país, a importância desse banco que é dos nordestinos, é de todos os nordestinos e que a gente está lutando para que ele seja cada vez mais forte. Muito obrigada, falando um gaúcho com muito carinho pelo povo nordestino. Agradeço em nome da nossa gente. Até a próxima. O Gente Negócio vai para um rápido intervalo comercial, não sai daí, já já a gente volta. Nós vamos falar agora com você um pouco que é importante para todo mundo, que é saúde. Afinal, o trabalho só funciona se a gente estiver de bem com a gente, de bem com a vida. Chegou o momento de falar então de Arthrodex, o produto que chegou para te proporcionar melhor qualidade de vida. Para ajudar a eliminar o incômodo das costas, Arthrodex Trate M vai ajudar. Você vive sentindo atacar aquela artrite, artrose e não sabe o que usar? Arthrodex Trate M é o primeiro colágeno com condroitina do Brasil. Arthrodex Trate M atua em dupla ação e ele ajuda a melhorar os incômodos, pescoço, ombro, pulso, dedos e ajuda a proteger todas as suas articulações. Arthrodex Trate M possui um composto mais completo com colágeno tipo 2, olha que bacana, MSM, vitamina D e vitamina K e também a condroitina. Arthrodex Trate M é sua solução com maior índice de regeneração das cartilagens no corpo humano. Arthrodex Trate M contribui para a sua vida tornar-se mais saudável e com aquele movimento que a gente sempre deseja. Arthrodex Trate M é especialista das articulações, flexibilidade, qualidade para você em qualquer idade. Vá até uma loja da Drogaria Globo e compre Arthrodex Trate M por um preço super especial para te proporcionar uma melhor qualidade de vida.